Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo então à nossa sétima lição do nosso discipulado, desse treinamento de aprofundamento nas Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos trazer o tema a família de Deus. Quando falamos sobre o tema família de Deus, queremos falar sobre a igreja, que é a família do Deus vivo que está inscrita ou registrada nos céus. A Bíblia usa a expressão arrolada nos céus. E hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema buscando a verdadeira compreensão de quem faz parte da família de Deus e como fazer parte da família de Deus. Você foi treinado até aqui nas 4 primeiras lições e agora você está sendo aprofundado nos mais diversos aspectos da vida cristã, que é composta por vários ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos conduzem a uma vida de temor e tremor na sua presença. Você vai aprender nessa lição que para fazer parte da família de Deus, você vai aprender que quem faz parte dela morreu para o mundo. Você também vai aprender nesta mesma lição que uma pessoa que faz parte da família de Deus é alguém que faz parte de um corpo espiritual. Você vai aprender que fazer parte da família de Deus é uma vida ou fazer parte de uma vida relacional, uma vida de relacionamentos com diversos outros discípulos de Jesus que também entenderam que deveriam abandonar os seus pecados e seguir o Cordeiro de Deus. E por fim, nós caminharemos para uma conclusão. Vamos então ler a passagem inicial do nosso estudo? Vamos lá. Veja, o nosso tema Família de Deus, nós trazemos a divisa do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 8, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui está um diálogo, talvez um dos diálogos mais importantes no aspecto de o iniciar da caminhada com Jesus. Nicodemo era um grande líder naquela comunidade e ele procurou ir ter com Jesus à noite. Ele procura o Senhor Jesus e chega com algumas palavras de elogios e vai elogiando o Senhor Jesus. Mas Jesus não tinha tempo a perder para ficar tratando de coisas dessa vida ou simplesmente recebendo bajulações. O que o Senhor Jesus procura são adoradores que adorem o Pai e o adorem em espírito e em verdade. E Jesus disse: olha, Nicodemo, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Na verdade, o que eu vou te dizer é que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou assim ignorado ou surpreso com aquela pergunta, sem entender o significado do que Jesus falava sobre o nascer de novo. Então, ele agora aprofunda esse diálogo com Nicodemo. E ele diz: Senhor, o Nicodemo vai dizer para o Senhor: como é que pode um homem velho como eu nascer uma segunda vez? Jesus falava de um novo nascimento, de uma nova natureza, de uma nova vida, de uma nova concepção, de novos direcionamentos. Jesus estava falando aqui do negar-se a si mesmo e passar a viver pelas instruções de Deus. É da pessoa negar-se de ser o Senhor da sua vida e colocar Jesus como dono dessa vida, o dono das suas escolhas, o dono das suas decisões, o dono do seu falar, o dono do seu pensar, o dono de tudo nas nossas vidas. É isso que implica dizer que Jesus é Senhor. De quem é que Jesus é Senhor? Daquele que já não faz mais o seu gosto, a sua vontade, o seu querer e nem serve a Deus do jeito que gosta, mas serve a Deus do jeito que a Bíblia diz para ele servir ao Senhor. Porque algumas pessoas, quando botam o seu gosto na tarefa de servir a Deus, ele nega partes essenciais das Escrituras, porque o gosto dele quer evitar qualquer desconforto. Mas a vontade de Deus é a nossa santificação. E na nossa santificação está a exigência de que nos esvaziemos de nós. Tomemos a cruz de Cristo, que são os seus ensinos, os seus fardos, que não são pesados, mas são suaves. E façamos dele os trilhos pelos quais os nossos pés percorrerão a nossa caminhada enquanto estivermos aqui nessa terra. Então vamos lá, quem faz parte da família de Deus? Vamos olhar para o texto que nós temos diante de nós?
O texto que nós temos diante de nós vai mostrar que quem faz parte desta família de Deus morreu para o mundo. É o que nós temos aqui na nossa lição. Quem faz parte desta família morreu para o mundo. Qual é a evidência disso? Nós temos aqui o texto sagrado de Romanos 6,4, que diz, e temos que preenchê-lo também, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo, aqui vai ser colocado isso, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Colossenses capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer, e que vós andastes noutro tempo na incircuncisão da vossa carne. Olha uma coisa interessante aqui nesse texto anterior. O texto vai mostrar para nós que, para a gente entender essa conexão, o texto vai mostrar para nós que nós fomos mortos com Cristo, nós morremos com Ele. Da forma como morremos com Cristo, nós também fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Para que nessa nova vida nós andemos em novidade de vida. O texto seguinte vai mostrar esse aspecto de forma mais aprofundada. E quando vós estáveis mortos na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Outra tradução vai dizer os vossos pecados. Esse é o processo de morte para o mundo, é reconhecer que eu abandonei as práticas do mundo, fui ressuscitado com Cristo para viver de acordo com a vontade de Deus, para a glória do Pai, e isso é andar em novidade de vida, como o texto nos apresenta aqui. No outro tempo nós estávamos mortos, porque quem vive na prática do pecado está morto. E o texto mostra, na incircuncisão da vossa carne, quando fala disso, está se referindo ao fato de que não tínhamos aliança com Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, perdoando todas as nossas ofensas. Por isso que é importante, nós ensinamos que é preciso confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto de Efésios diz, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Veja o que esses 3 versículos que acabamos de ler nos descreve. Há uma necessidade de morrer para o mundo. Por quê? Porque quem hoje está ativo nas práticas de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, a Bíblia diz que ele vivendo está morto. Porque ele vive para os homens, mas está morto espiritualmente com Deus. E isso é o que é morte espiritual, é estar separado de Deus, de um relacionamento firme, sincero e verdadeiro com Deus. A pessoa vivendo está morta e está morta nos seus delitos e pecados. Mas ela pode ser vivificada por Cristo quando ela decide abandonar os seus pecados, decide abandonar o curso desse mundo e agora passar a andar de acordo com a vontade de Deus. Essa pessoa vai fazer parte da igreja de Cristo, vai fazer parte da família de Deus. Porque outrora nós estávamos lá fora, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por isso nós éramos por natureza filho da ira. Quando pregamos o evangelho é muito comum, especialmente quando fazemos trabalhos de rua e pregamos o evangelho, algumas pessoas não entenderem o conteúdo da mensagem e acham que estamos lhes oferecendo palavras de condenação ou lhes condenando, quando na verdade é o convite para que a pessoa abandone os seus pecados e venha para Cristo, e venha para o reino de Deus. E fazer parte da família de Deus implica nessa necessidade de sacrificar a minha vontade, despojar de toda a ira, toda a maldade e acolher com mansidão a palavra de Deus em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Esse é o primeiro ponto que nós temos aqui. O segundo vai dizer que nós temos que fazer parte de um corpo. Vamos olhar isso aqui? Fazer parte de um corpo é o que vai ser apresentado a nós. Quem faz parte desta família faz parte de um corpo. E olha que as exigências para fazer parte da igreja de Cristo.
para fazer parte do reino de Deus. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha a profundidade disso aqui, o que é fazer parte do corpo. Segundo, Colossenses 1:24 diz: regozijo-me no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Veja que esses dois textos em conjunto, eles nos trazem uma instrução muito importante, que para fazer parte da família de Deus, nós precisamos ter a noção de que fazemos parte de um corpo. E para fazer parte desse corpo, que é a igreja de Cristo, que é a família de Deus, é preciso um compromisso. Qual é o compromisso inicial? Deixe a mentira e fale a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. A verdade tem que prevalecer em tudo. É exatamente por isso que nós não podemos dizer que todo mundo, quando morrer, vai para o céu. Porque se a gente disser isso, nós já não estamos falando a verdade com o nosso próximo. Nós estamos mentindo e enganando. E quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E nós não podemos seguir, porque isso contraria o primeiro princípio, ou um dos primeiros princípios, que é fazer parte do corpo de Cristo. É cada membro dar a informação correta. Porque se seu cérebro der a informação errada para a sua mão, se o seu cérebro der a informação errada para os seus pés, você vai viver uma vida totalmente invalidada. Por quê? Exatamente porque o seu corpo não vai estar em conexão com o seu cérebro e você não vai ter as ações que deseja. Você vai ter um descontrole físico que acaba proibindo você de ter uma vida normal. Assim, ninguém vai ter uma vida cristã normal se usa de mentira. Se usa de mentira seja para falar do evangelho para outras pessoas ou se usa de mentira para tentar deixar as pessoas se sentirem bem vivendo na prática dos seus pecados contrário à vontade de Deus. Porque aí o corpo não estará funcionando bem de acordo com as Escrituras. O segundo texto vai mostrar que é importante aquela pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte da igreja cristã, que é discípulo de Jesus, ele tem a noção de que ele tem que se alegrar quando ele padecer, se alegrar quando ele sofrer pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Porque é em nós que vai se cumprir o resto das aflições de Cristo. Cristo foi afligido, João Batista foi afligido, Tiago foi afligido, a igreja no primeiro século provou sérias perseguições e dificuldades, mas ao invés de se entristecer, ao invés de desanimar, eles se alegravam e eles encontravam motivo de se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Esse é um compromisso que temos, falar a verdade com o nosso próximo, isso implica em algo fundamental para a gente fazer parte do corpo de Cristo. Também se alegrar quando os sofrimentos vierem, quando as dificuldades baterem na nossa porta por causa da nossa fé em Cristo, nós não temos que desanimar ou recuar. Nós temos que buscar e encontrar alegria no Senhor ou regozijar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É encontrar gozo, é encontrar alegria de servir a Deus em meio às dificuldades, em meio à oposição, em meio a tudo quanto vai se levantar contra o Evangelho de Jesus Cristo. Porque aí é o momento que as águas vêm, batem com ímpeto contra a nossa casa, mas a nossa casa não vai cair, porque ela está firmada na palavra. A palavra é o fundamento inabalável da vida do cristão e Jesus, nosso Senhor, já disse em João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. O outro texto diz o seguinte, vamos ler. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 25 a 27. Você pode acompanhar aqui, essa passagem das Escrituras. Porque, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Veja essa grande definição das Escrituras que nós acabamos de ler. A pessoa que nasceu de novo, ela faz parte de um corpo. Esse corpo tem que se manter unido. Então, uma das características de alguém que faz parte da família de Deus é não permitir que haja divisões no corpo. Ou seja,
para isso nós vamos tomar algumas medidas. O texto diz para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. É como o nosso corpo físico, eu tenho que cuidar bem do meu corpo, dos meus braços, das minhas pernas, da minha cabeça. Eu tenho que cuidar de todo o meu corpo, porque senão eu posso perder um braço, eu posso perder uma perna, e se eu perder a cabeça eu estou morto. É a mesma situação. No corpo de Cristo você não pode perder a cabeça. Qual é a cabeça do corpo de Cristo? O próprio Cristo. Ou seja, todo o corpo tem que estar ligado com Cristo. Se Cristo for removido da nossa vida e a nossa forma de viver vai ser o nosso pensamento, o nosso gosto, a nossa vontade, desconectado do corpo, esse corpo abaixo está apodrecido, está morto. Por isso é que nós, quando pregamos, dizemos que porque dele Jesus, para ele Jesus e por ele Jesus são todas as coisas que nós, os seus discípulos, a igreja evangélica, fazemos. Por quê? Porque nós somos membros de Cristo, do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e tudo que o corpo faz tem que estar conectado com Cristo. E a forma de estar conectado com Cristo, a sua vontade, a vontade do Pai, é estar obedecendo à nova aliança, o novo concerto que o nosso Senhor Jesus Cristo dos céus trouxe até nós. No primeiro momento da história, Deus fez um pacto apenas com a nação de Israel, lhes dando a lei. Mas agora, quando Cristo veio, ele trouxe uma nova aliança que já foi feita com todo o planeta, com todos os habitantes da terra, não só com o povo judeu, como diz o Salmo 147, versículo 19, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Mas agora, através do novo concerto, de todas as tribos, povos, línguas e nações, podem agora fazer parte da nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Por causa do sangue de Jesus, nós que estávamos longe fomos aproximados. Nós que antes éramos estrangeiros, agora fazemos parte da aliança, da nova aliança, do novo concerto, firmado no sangue de Jesus, que nos garante a entrada nos céus, se arrependido dos nossos pecados, o receber como Senhor e Salvador. E esse texto diz que esse corpo precisa, uma vez que nos convertemos e fazemos parte dessa família, esse corpo precisa se manter unido para que não haja divisão no corpo. Aí vamos ter igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos vão padecer com ele. E se um membro é honrado, todos os membros ali vão se regozijar com ele. Porque o texto vai dizer, ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e ela tem que representar Cristo. Ela não pode representar isso ou aquilo outro. Por isso é que nós temos que dar mais ênfase na palavra de Deus e em Cristo do que na denominação que nós estamos fazendo parte dela. A denominação tem que se ajustar à palavra de Deus. Se você faz parte de uma denominação que a Bíblia não é seguida como a única regra de fé e prática, você não está fazendo parte do corpo de Cristo, você está fazendo parte de um corpo de pessoas, de lideranças, de instituição humana. Mas para fazer parte do corpo de Cristo, a igreja que você vai tem que usar a Bíblia do princípio ao fim para que faça tudo conforme está escrito no livro de Deus, que é a palavra do Senhor. Vamos para a questão do relacionamento, que é o próximo princípio. Olha só, fazer parte do corpo de Cristo implica em fazer parte de um relacionamento, como nós temos aqui, onde o mouse está passando. Romanos 16, 17 diz, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Veja o que o texto diz. Desviai-vos deles. A palavra de Deus diz que tem que se desviar daqueles que promovem escândalos e dissensões contra a doutrina de Cristo que você aprendeu. Então veja, o que devemos fazer quando nos encontrarmos com pessoas ou joio que vive causando confusão e semeando fofoca entre os irmãos? O texto diz, rogo-vos, irmãos, que noteis. Primeiro note quem são eles, depois aqui o texto, os que promovem divisões e escândalo contra a doutrina, contra a palavra de Deus que vocês aprenderam e desviai-vos deles. Está aqui a palavra de Deus mostrando que vai chegar um momento que você vai encontrar pessoas andando desordenadamente e você vai ter que se afastar, se desviar. Até porque, se você continuar com essas pessoas em comunhão com elas e vivendo de forma pacífica, a Bíblia Sagrada vai mostrar que você vai estar se assentando na roda dos escarnecedores. E esse é um princípio para o crescimento na vida cristã, é sair da roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São os que promovem escândalo contra a palavra de Deus, contra a fé, contra a doutrina bíblica. A doutrina é o ensino do jeito que está na Bíblia. E
promovem confusões, divisões no corpo. O próximo texto, vou mostrar aqui para você, é o texto de Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz: Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, como tratar as pessoas que acidentalmente cometem falha? Tá aqui, ó. Você surpreendeu alguém em alguma ofensa? Então, encaminhe ele com espírito de mansidão. É diferente do outro aqui que causa confusão e escândalo contra a doutrina. Causa confusão ou dissensão e escândalo contra a palavra. Desse você tem que se desviar. Mas uma pessoa que acidentalmente comete falhas ou erro na medida que percorre a sua fé cristã, como é que você vai tratar essas pessoas? O texto diz aqui, ó. Você vai tratar ela encaminhando o tal com espírito de mansidão e olhando para ti mesmo, vigiando, né? E aí vem a segunda pergunta. Que precaução devemos tomar a nosso próprio respeito? Devemos olhar para nós mesmos para que nós também não sejamos tentados. Vamos levar as cargas uns dos outros e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. A lei de Cristo é a expressão que se refere à nova aliança, porque Moisés trouxe a lei. Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, ou a nova aliança, o Novo Testamento. E esta é a lei de Cristo. Agora, olha outra coisa importante. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 13 a 15. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. É o que o texto vai nos chamar aqui, ó. Então, depois de ver o mau procedimento de alguns bodes no meio da igreja, alguns irmãos tendem a desanimar. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus diz que quando você olhar isso aqui, você não pode se cansar de fazer o bem. Não se desanime, porque tá o pessoal fazendo tudo que é errado e tal, então eu vou também fazer o que é errado. Tá errado, meu amigo. Se você vê alguém fazendo o que é errado, o que é mal aos olhos de Deus, ele está indo para a casa de Deus, a Bíblia diz que é para você não se cansar de fazer o bem, não desanimar de fazer o bem. E esse é o cuidado que nós precisamos tomar. Nós vamos notar quem são essas pessoas e nós não vamos nos misturar com essas pessoas para que elas se envergonhem do que ela está fazendo em desacordo à palavra de Deus. Então, nós caminhamos para a conclusão desse estudo em Efésios 2,19, que diz, ó, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós somos agora, ó, isso aqui. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser crentes. O que deixamos de ser e no que nos tornamos. O texto vai dizer, ó, já não sois estrangeiros. Outrora, como nós não tínhamos uma aliança que se referia a nós, por isso que os judeus costumavam tratar como cidadão de segunda classe quem não era judeu, porque eles não tinham um pacto com Deus, não tinham uma aliança com Deus. Mas em Cristo Jesus, ele nos trouxe a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento. E agora nós já não somos mais estrangeiros, como diz o texto de Efésios 2,19, mas nós somos concidadão dos santos e da família de Deus. Ou seja, nós recebemos o título de cidadão dos céus, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, o véu do santuário que se rasgou de alto a baixo. E agora nós podemos andar com Cristo através da sua lei, que é a nova aliança, o novo concerto. Olha esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Agora você percebe o que é a família de Deus? Você percebe o que é a igreja? Segundo o texto acima, o que é a casa de Deus? Olha só, a casa de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. Né? Você vai perceber aqui, ó, o que é a casa de Deus? A casa de Deus, aliás, desculpa, ela é a igreja do Deus vivo. E o segundo texto vai reforçar essa pergunta dizendo, pelo santo texto bíblico acima, também
entendemos que a igreja tem um outro significado. Qual é? Além da igreja ser a igreja, a casa de Deus, ser a igreja do Deus vivo, o outro significado é que ela é a coluna e a firmeza da verdade. Você já observou que existem vários momentos, o movimento, inclusive tem um chamado desigrejado. Jesus Cristo disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No século XXI, Satanás vem e cria um movimento chamado desigrejado para dizer: na igreja somos nós, vamos acabar com isso. E aí tenta destruir a comunhão dos santos, tenta roubar das pessoas a oportunidade que a igreja primitiva tinha, e aqueles que criam estavam todos juntos, tinham tudo em comum. Não era cada um crente lá na sua individualidade, eram todos os que criam juntos. Quase 3.000 pessoas se juntaram à fé e passaram a se unir diariamente no templo, de casa em casa, louvando e adorando e servindo ao Senhor. Jesus Cristo veio para fazer a igreja, ou igrejar. Satanás vem e traz um projeto para desigrejar, acabar com a igreja. Mas eu e você não podemos cair nos laços, nas armadilhas do maligno. Portanto, sirvamos ao Senhor fazendo parte da sua família, que é a igreja. Então, para fazer parte da família de Deus, como você viu nessa lição, tem que morrer para o mundo, é ter a consciência que faz parte de um corpo, viver uma vida de relacionamento. E o Deus de paz será com você. Muito obrigado você que participou da nossa 7ª lição. Eu também quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e indicar para os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo, fazendo esse trabalho maravilhoso e abençoando vidas e mais vidas por todo o nosso país. Tenham todos aí um excelente dia, noite ou, enfim, semana. Não sei bem a que momento você vai estar recebendo essa mensagem de Deus. Até mais.